Vamos ver mais alguns exemplos de análise de máquina de estados. Então, dado um circuito combinacional, entender por quais estados ele passa e como funciona a saída. A análise é sempre mais simples, né, do que a síntese, do que o projeto que a gente vai ver em seguida, porque é só uma questão de acompanhar as lógicas, né, verificar as tabelas verdade e chegar a uma conclusão sobre por quais estados essa máquina passa. Então vai ter sempre um procedimento: identificar a lógica de excitação, ou seja, a lógica que determina as entradas dos flip-flops, identificar as transições de estados, a partir dessa lógica e do tipo de flip-flop, identificar quando que eu mudo de estado, e identificar a lógica de saída. Então temos um primeiro exemplo aqui muito simples. Eu vou representar a entrada do relógio, mas não vou mostrar o circuito que leva ao relógio, que não vai fazer diferença aqui na nossa lógica. Sempre lembrar, eu estou usando flip-flops, então são sempre ativos na borda do relógio. Se não tiver nada aqui na frente, a borda de subida. Então nós temos essa conexão, vamos seguir essas etapas. A excitação então é bastante simples. Nesse caso, eu tenho apenas um flip-flop, o D desse flip-flop está ligado à entrada W, portanto D igual a W. A transição no flip-flop tipo D é muito simples, porque o estado seguinte é igual a D, então eu já sei que o estado seguinte desse único flip-flop será igual à minha entrada W. Por enquanto, inclusive, o sistema não parece, né, ser sequencial, porque está tudo dependendo apenas da entrada. No entanto, na hora que você vê a saída depende da entrada e também do estado. Isso torna o sistema sequencial. Ele vai precisar, essa memória vai ter influência. Vejam também que é um modelo Mealy, né? A saída não depende apenas do estado, mas ela depende também da entrada, com uma certa lógica. Bom, como eu falei, a parte da transição é muito simples. Se W é 0, eu vou para o estado 0, se W é 1, eu vou para o estado 1, independente do estado atual. Então, minha transição de estados é bastante simples. Eu estou chamando de S0 o estado em que Q é igual a 0, S1 o estado em que Q é igual a 1. Se W é 0, eu permaneço nesse estado. Se W é 1, eu vou para esse outro estado. E assim por diante. Se W voltar para 0, eu volto. Se W permanecer em 1, eu fico. A saída, naturalmente, é uma porta END, Z igual a W e Q. Portanto, a saída é 1 se W for 1 e eu estiver no estado 1. Como é o modelo Mealy, eu preciso escrever as transições aqui na saída. Não posso escrever dentro do estado, porque não vai depender só do estado. Então, se eu estou em S0, Q vale 0. Então, nesse caso, não vai depender, porque é uma porta END. Z vai ser 0 se W for 0 e Z vai ser 0 se W for 1 também no estado S0. Já em S1, que Q vale 1, a saída vai depender de W. Então, ela vai ser 1 se W for 1 e ela vai ser 0 se W for 0. Lembrar sempre que isso não significa que a saída é produzida no momento da transição entre estados. Significa apenas que eu estou representando essa saída aqui, porque ela também depende da entrada. O lugar na minha máquina, no meu diagrama, em que eu tenho as entradas, é na transição de estados. O que a gente pode então ver dessa máquina? Bom, observando então esse diagrama, a gente conclui, e também do próprio diagrama de circuito, que é muito simples, a saída vale 1 se W vale 1 agora, neste momento, e também valia 1 na última subida do relógio. Então essa máquina tem alguma memória, porque ela tem que se lembrar de W não apenas agora, mas na última subida do relógio. Então, quando W vale 1, o relógio sobe, a saída vale 1 enquanto W for 1. Mas veja que quando W é 0 e a máquina transita, ela vai para um estado em que não adianta apenas subir W. Né? Eu tenho que esperar a próxima subida do relógio, voltar para o estado 1, manter W em 1 e aí a saída será 1. Muito importante observar o seguinte: veja como a minha descrição envolve o relógio. Ela envolve o relógio porque os flip-flops têm um comportamento dependente do relógio. Isso não significa que a lógica vai envolver o relógio. Eu nem representei o sinal de relógio aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse é um erro comum na hora do projeto. Se fosse o contrário, eu falasse para vocês, eu quero isso aqui, e vocês fossem fazer a máquina, um erro comum é ficar achando, ele tem que ver na subida do relógio. Então, o relógio, quando for 1, isso está errado. Pense assim,
quanto o relógio vale na subida do relógio, que é a única hora que a máquina pode trocar de estado? Ele vale zero, né? Imediatamente antes da subida, o relógio sempre vale zero. Então, é uma variável lógica que, para todos os efeitos, vale zero sempre. Então, para nossa lógica de transição e de saída, ela não quer dizer nada. Não use o relógio dentro da lógica ao fazer a máquina de estados convencional. Podem existir arranjos, né? Não vou dizer improvisados, mas arranjos criativos em que você, em vez de ligar isso aqui num relógio, liga numa variável e consegue alguns efeitos com isso, né? Mas não leia necessariamente um enunciado falando que eu quero que aconteça alguma coisa na subida do relógio e entenda que eu tenho que fazer alguma lógica com o relógio. É na subida do relógio que a máquina só vai mudar na subida do relógio. Vamos ver um outro exemplo aqui, agora com dois flip-flops e dois flip-flops JK. Então, a transição não é tão simples, porque agora eu tenho que olhar o valor de J e o valor de K. Continua sendo um circuito muito simples, né? As equações de excitação são fáceis de verificar. Eu tenho dois flip-flops, eu estou chamando os estados dele de Q1 e Q0. Eu não escrevi Q0 aqui, vamos escrever. Saída coincide com Q0, né? Nota aqui. Então, no flip-flop 1, J1 vale a entrada X, K1 vale a saída Q1. No flip-flop 0, J vale 1 e K vale Q1. A gente nota também a saída, como eu falei, é igual a Q0. Essa é uma máquina de Moore, portanto, né? Porque a saída depende apenas do estado. Então, eu posso colocar a saída dentro do estado, inclusive no meu diagrama. Bom, a transição não é tão óbvia quanto dizer ele vai para o valor de D, né? Não tem valor de D aqui, tem J e K. Então, aqui pode ser útil fazer uma tabela que contém a entrada X, as duas variáveis de estado e para onde eu vou, né? Os estados seguintes. Então, a gente monta essa tabela observando essa lógica de excitação. A gente pode até fazer separadamente. Para Q1, o J é X e o K é o próprio Q1. Portanto, se está todo mundo em zero, ele permanece em zero, né? Eu só preciso ver, na verdade, X e Q1, né? Porque isso determina a saída dele. Então, 0, 0, eu permaneço em zero. 0, 1, eu vou para zero, porque esse Q1 vai me fazer um reset nesse circuito, né? Veja, Q1 vai ser o papel do K aqui, vai estar ligado no K, vai fazer para zero. Então, 0, 0, próximo estado Q1 é 0, 0, 1 também é 0, 1, 0 é 1, porque eu estou dando um set, né? E o 1 é 0, porque eu estou trocando. X é 1, Q1 é 1, ele vai receber 1 e 1, ele troca de estado, tá? E 1 vai para 0. Ok? Eu só apenas repito para os valores de Q0, porque os valores de Q0 não vão ter influência. Para Q0, a lógica é até um pouco mais simples, o J está sempre ligado em 1, então a questão é simples. Se Q1 é 0, ele vai para 1, ele recebe um 7, né? Se Q1 é 1, ele inverte o estado, né? Já que vai ficar 1 e 1 aqui. Então, se Q1 é 0, Q0 vai para 1, aqui e aqui. E se Q1 é 1, ele inverte o estado. Se estava em 0, vai para 1, se estava em 1, vai para 0. E eu repeti essa lógica aqui embaixo. Com isso, temos todas as informações para transformar isso num diagrama. Veja que, a rigor, uma tabela de transição de estados e o diagrama tem rigorosamente a mesma informação, né? Tem a informação da saída, mas a gente já sabe aqui, saída igual a Q0, né? É só colocar dentro do estado. Então, eu poderia colocar mais uma coluna aqui e escrever o valor de Z, e a informação que está no diagrama de estado é a mesma. Então, vejamos. Se eu estou em 0, eu estou em 0 aqui e aqui na tabela verdade. Se x vale 0, meu próximo estado é 0, 1. Se x vale 1, meu próximo estado é 1, 1. Eu escrevi isso aqui, estou em 0. Se x vale 0, eu vou para 0, 1. Se x vale 1, eu vou para 1, 1. A saída nesse estado é 0, porque é igual ao valor de Q0, certo? Se eu estou no estado 0, 1, isso na minha tabela corresponde a essa linha e a essa linha. Eu permaneço no estado 0, 1 se x vale 0, e eu vou para o estado 1 se x vale 1. Então, eu coloquei essa informação aqui, permaneço em 0, 1 se x vale 0, vou para o 1 se x vale 1. Nesse estado, z vale 1, que é o valor de Q0. E, finalmente, no estado 1,
Se x vale 0, eu vou para 0. Se x vale 1, eu vou para 0 também. Portanto, eu vou para 0 sempre. Neste estado, z vale 1. Observe que o estado 1, 0 não é alcançado. A minha lógica, se eu começar, eu estou assumindo aqui que eu comecei no estado 0, 0, não interessa o que eu faça com x, eu nunca alcanço o estado 1, 0. Isso às vezes vai acontecer no projeto de máquinas, precisamos apenas de 6 estados. Temos que usar 2 bits, vai faltar um estado, né? Vai sobrar um estado, melhor dizendo. Observe, no entanto, que se eu chegar no estado 1, 0, por algum erro do hardware, por alguma coisa que aconteça, eu vou necessariamente para o estado 0, 1. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente for ver o projeto, a gente vai ver que os estados que eu não uso, eu posso tratá-los como don't care, né? Então não interessa o que vai acontecer depois. Mas existe o risco de, se eu estiver nesse estado por algum erro, eu não sei, eu perco o controle da minha máquina, né? Então muitas vezes a gente chama de risco mínimo especificar mesmo os estados que não existem, especificar pelo menos para onde eu vou, para que estado seguinte eu vou, para garantir que eu volte a um estado válido da máquina. Mas vejam que a transição do circuito para o diagrama, que me permite saber tudo sobre a máquina, não é particularmente complicada. O interessante, no entanto, é fazer o contrário. Eu quero uma máquina que eu vou descrever em texto aqui, quando ela tiver inicial, o z vale 0, e aí o z tem que ir para 1 quando o x for 0, e aí tem que permanecer enquanto o x for 0, e tem toda uma lógica aqui, e chegar a esse circuito. Essa é a parte mais interessante, também é a mais elaborada, é o que a gente começa a ver agora.